Recording in progress. Esse aqui. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Muito bem. Sejam bem-vindos a este momento, para que a gente possa refletir um pouco sobre o nosso papel nessa existência. O que vai ser falado aqui deve ser observado e criticado pela sua forma de interpretar, não encarando esse conteúdo como uma verdade absoluta, mas levando em consideração aquilo que faz sentido para você. Então, por que eu comecei com essa música do Ho Oponopono? Porque o Ho Oponopono nada mais é do que uma ferramenta de cura interior. E essa cura interior, ela vem a partir dessa forma, que é uma dessas formas é o perdão. O perdão, a aceitação e o amor. São três coisas, o perdão, a aceitação e o amor são três coisas que necessariamente em algum momento da nossa existência a gente vai precisar integrar dentro da nossa vida, da nossa forma de interpretar a realidade. Percebe que a nossa existência nesse universo, nesse exato momento, ela está concentrada nesse lugar chamado planeta Terra, da onde nós temos a maior parte de consciência, ou seja, ou melhor, toda a consciência nossa está voltada para esse lugar da existência. E você pode perceber pela sua própria vida, olhar ao redor, né? Aquilo que te envolve, as pessoas que estão ao teu redor, as coisas, isso que você chama de realidade. Observa isso e percebe que tudo o que acontece ao teu redor necessita dessas três coisas: perdão, aceitação e amor. A nossa existência, ela nada mais, nada menos, é uma grande oportunidade de experimentar esses sentimentos. E à medida que nós trazemos esses sentimentos ou essa forma de comportamento, a gente percebe que a nossa vida ela passa para um outro nível de experiência. E da mesma forma, se a gente ignora essas questões ou essas formas de escolha de viver através do perdão, da aceitação e do amor, a gente tem outros níveis de experiência. Cada ser humano, cada indivíduo nesse planeta, ele tem o seu próprio grau de desenvolvimento perante todas as coisas, certo? Eu tenho a minha forma de viver, de compreender as coisas, de entender essa realidade. Você tem a sua forma, seus pais têm a forma deles, os meus pais as formas deles, respectivamente. Cada pessoa tem uma forma muito única.
Só que existe um lugar onde essa percepção da realidade, ela se torna una. Ela não tem mais divisão e não tem mais separação. E por que que a gente está falando isso? Porque esses níveis de separação é o que causa o sofrimento. Então, é quase que unânime, né? Se a gente perguntar para as pessoas, né, qual que é o seu objetivo de vida, qual o seu maior sonho, com certeza as pessoas vão responder que querem ser felizes, né? Ou algo próximo disso, querem ter paz, que na verdade é a mesma coisa. Uma pessoa feliz é uma pessoa que está em paz, né? Uma pessoa que está em paz é uma pessoa feliz. E às vezes a gente acaba reservando essa ideia da paz e da felicidade para um momento não existente, para um futuro, né? Talvez imaginamos depois da morte, ali eu vou ter paz, ali eu vou ter felicidade, e talvez não necessariamente seja assim, visto que visto que o tempo presente, passado, futuro, ele é muito relativo e muito peculiar a essa experiência, porque a vida acontece no exato momento agora. Só existe o presente. E é nesse presente que nós deveríamos escolher ser felizes ou ter paz. Não há por que esperar um outro momento, né? E eu sei que é muito difícil, isso é complexo. É simples, mas é complexo por conta de muitas questões que nós carregamos. A principal delas, e aí nós vamos voltar para o Ho'oponopono, é a falta de perdão, a falta de aceitação e a falta de amor. Essas três coisas impedem que nós não sejamos felizes aqui e agora. E aí nós vamos mais fundo, né? Eu entendo que cada pessoa compreende de uma forma, mas a gente precisa ir mais fundo, essa é uma escolha. Ninguém está fadado ao sofrimento decorrente de forças exteriores ou de outras pessoas. Até pode parecer que seja assim, mas no fundo, somos nós mesmos que escolhemos. Nós temos algo de muito precioso que foi nos dado, que se chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um direito inerente a todo o ser. E é claro que esse livre-arbítrio ele é limitado a cada consciência, de acordo com os níveis de consciência de cada ser, de cada pessoa, de cada indivíduo. Esse livre-arbítrio ele é limitado. Mas dentro dessa limitação de livre-arbítrio, somos nós que escolhemos ser felizes, ter paz ou escolher o sofrimento. É óbvio que conscientemente ninguém quer escolher o sofrimento, ninguém escolhe de forma consciente. É óbvio isso. Porém, essas escolhas que criam o sofrimento, elas são muito mais inconscientes do que conscientes. Então, simplesmente pelo fato da gente se tornar mais próximo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, se tornar mais conscientes daquilo que nós pensamos, nós nos aproximamos desse autocontrole sobre o que de fato nós queremos viver e de que forma nós queremos viver essa experiência, certo? Quanto mais consciente eu estou daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, mais próximo eu estou de poder de fato escolher se eu quero esse caminho ou aquele caminho ou qualquer caminho que seja. Aqui o fato não é direcionar você para um caminho específico, mas trazer a possibilidade de você compreender que é você que faz o caminho. E aí você tem livre-arbítrio para poder escolher de que forma você quer caminhar. Expandindo a sua consciência, é como se fosse um funil. Nós todos vamos chegar num único ponto em comum, que a partir do perdão, da aceitação e do amor, nós todos passamos a viver então em paz e em felicidade, que excede qualquer circunstância ou condição
de mundo, de dimensão, ou qualquer que seja o estado de onde essa consciência ela percebe essa realidade ou as realidades. Então, tudo que envolve a sua existência parte de você mesmo, parte de dentro. Aquilo que nós chamamos de externo, ou aparentemente isso que está fora aqui, isso é um espelho daquilo que nós já temos dentro de nós. Para quem nunca se aproximou desses tipos de informações, pode ser um pouco confuso, mas não tem problema. O que você precisa entender é que essa existência depende muito mais de como você a percebe do que aquilo que chega até você. Tá? De fato, não importa o que vem até você, importa como você lida com isso que vem até você. E aí, essa forma de como você gerencia a sua realidade, a sua vida, tem a ver com as informações que você tem armazenado. Como se fosse um computador, né? A nossa consciência é como se fosse um computador, de fato. Nós temos um hardware de memória, né? As pessoas costumam conhecer como um HD, né? O HD ele tem uma capacidade específica. O nosso HD ele é uma capacidade bastante ilimitada, se a gente pode dizer assim. A gente guarda todas as informações ali dentro. É evidente que o acesso a essas informações também ele vai se limitar de acordo com o nível de consciência e de cada ser, mas tudo fica registrado. Então, o grande lance de compreender também essa ferramenta chamada Ho Oponopono não é simplesmente repetir 4 frases como se fosse algo muito automático, né? Que é o que, na verdade, a maior parte das pessoas costuma fazer. Poucas são as pessoas que se aprofundam em algo, elas permanecem muito ainda na superfície do oceano e mergulham muito pouco, ou por falta de interesse, ou por medo, né, do desconhecido, mas a questão é que o superficial, ou melhor, os efeitos das ferramentas que a gente utiliza, elas são proporcionais ao conhecimento que a pessoa tem, à dedicação, né? Porque de nada adianta ficar repetindo simplesmente 4 frases se você não tem consciência da profundidade do qual essas frases e o poder que elas têm de trazer cura interior e limpar de fato as memórias. Tá? Um dos objetivos do Ho Oponopono é harmonizar a nossa consciência. E aqui o termo consciência eu vou reunir aqui como a consciência são todas as informações que você concebe como verdade, ok? Então é como se você tivesse recebido um HD em branco, novo, sem nenhuma informação dentro. E a partir das suas experiências, você vai trazendo informações, você vai registrando informações, e essas informações, é, é, elas têm correspondências de várias naturezas. Correspondências físicas, emocionais, mentais, criando crenças, paradigmas, sensações corporais, uma infinidade de naturezas as quais essas informações que nós armazenamos a partir das experiências podem trazer e acabam por construir a nossa interpretação ou percepção da realidade. Eu estou dando risada porque é muita informação, né? Ok. Então, o Ho Oponopono, ele tem uma dessas funções de fazer essa limpeza. Porque o que acontece? Por que então limpar? Por que nós deveríamos limpar essas memórias, essas informações? Porque muitas delas, não todas, mas muitas delas são contra nós, digamos assim, são prejudiciais a nós. Todo o universo, ele é feito de forma, e essas formas, elas têm, a gente poderia aproximar das formas dos arquétipos. O arquétipo é uma forma que tem um significado, esse significado cria um campo magnético de energia e atua de acordo com a crença que aquelas pessoas têm ou não de acordo com esse significado, certo? Vamos dar um exemplo, né? Vamos supor, você aqui no Brasil, a maior parte das pessoas, elas compreendem
a religião a partir do cristianismo, que é a base da nossa cultura, faz parte da nossa cultura. Então, o cristianismo, ele tem um arquétipo, uma força energética que cria um campo magnético, e quando você se relaciona mentalmente, em pensamento, em sentimento em relação a esse arquétipo, você tem esse tipo de experiência, tá? E aí uma outra pessoa que se conecta com uma egrégora do budismo, ela vai ter uma outro tipo de experiência, uma que se conecta com a Umbanda, ela já vai ter uma outra forma de experiência, e assim vai. Na verdade, não importa muito qual egrégora ou qual arquétipo você se conecta. O que importa é o seu grau de identificação com isso. Levando em consideração que tudo seria um pano de fundo neutro, quando a gente traz essas correntes de crenças e escolhe acreditar ou não em determinadas crenças ou formas distintas, o nosso nível de identificação com isso é o que vai limitar ou não a nossa experiência. Se eu passo a acreditar que somente o cristianismo é a fonte correta e única de se perceber a realidade, eu limito a minha experiência em detrimento de todas as outras. Eu não estou falando que é certo ou errado, percebe? Não tem nada a ver com certo e errado, porque nós temos livre-arbítrio, cada pessoa tem o livre-arbítrio para poder acreditar no que quiser, e isso é muito válido, né? O que eu coloco aqui é que talvez se limitar a uma forma específica pode, de fato, limitar a experiência de compreender essa existência de uma forma diferente, que não é mais ou nem menos, mais limitada, certo? Então, voltando no Ho Oponopono, o Ho Oponopono é uma ferramenta de liberação dessas memórias. A frase "eu sinto muito, me perdoe, obrigado ou sou grato e eu te amo", elas sintetizam algo do tipo, vou dar um exemplo. Então, vamos supor, eu estou passeando aqui pela rua de carro e aí vem uma pessoa no farol pedir dinheiro. Eu olho para aquela pessoa e crio um julgamento. Quando eu olho para aquela pessoa e crio um julgamento, o julgamento, ele necessariamente, ele está muito próximo do sofrimento. Então, quando eu crio um julgamento, eu já crio o sofrimento. Poderia usar o Ho Oponopono para essa situação? O Ho Oponopono pode ser usado para qualquer situação, na verdade é para limpar essas crenças, certo? Então, o que mais ajudaria, por exemplo, essa criança que está no farol? Aqui não entrando no mérito de dar ou não esmolas, mas em questão de energética e de pensamento. Ajudaria mais essa criança se eu projetasse sobre ela amor e paz, ou se eu projetasse sobre ela os meus sofrimentos. Porque quando eu olho para a criança no farol e crio julgamento sobre ela, eu estou inventando uma história na minha mente. Porque, de fato, eu não sei o que acontece com ela, eu não conversei com ela, não conheço a vida dela, a única informação que eu tenho é que ela apareceu na minha janela do carro, e então, a partir desse momento, eu criei um julgamento. Mas eu não sei o que, de fato, acontece ali. Então, quando eu crio o julgamento em relação a essa situação específica, eu crio um laço de sofrimento. E é automático, porque aquilo que nós sentimos e pensamos é transmitido para o nosso campo magnético. Então, uma pessoa que assiste 2 horas seguidas de um noticiário, ela vai ter uma espécie de frequência dentro do seu campo magnético. Se essa mesma pessoa ouvisse uma orquestra de música clássica, por exemplo, um Beethoven, Sebastian Bach, esses mais conhecidos, por 2 horas seguidas, ininterruptas, a frequência dessa pessoa seria completamente diferente da que se ela estivesse vendo um noticiário, porque a qualidade das informações ali levam ela para um lugar, para uma correspondência, um código de informação. E esse código de informação alimenta o campo magnético da pessoa, que aí vai transformar essa pessoa no seu estado de espírito.
se sentindo feliz, ou se sentindo triste, se sentindo completamente confortável e alegre, ou se sentindo com medo, aprisionado. Começa a perceber, então, que tudo o que acontece depende muito mais da forma como nós interpretamos a realidade do que a realidade em si. Tá? Então, o Ho Oponopono nos ajuda a fazer essas limpezas. Dei um exemplo besta, mas na verdade é com qualquer coisa que causa sofrimento. Tá? Se dentro do teu campo de percepção isso causa sofrimento, então é um momento de você olhar para isso e se tornar consciente. Quando acontece um conflito, uma briga, você brigou com alguém, não importa quem. Então, vamos dizer que é uma só pessoa. Então, a briga é entre duas pessoas, né? Então, o pensamento e o sentimento sai daqui, vai para cá, o pensamento e o sentimento sai daqui, vai para cá. Essas duas pessoas, elas criam um laço de sofrimento, porque elas se sentiram magoada, prejudicada, essa aqui também, e aí a gente nem vai entrar em mérito, porque para solucionar problemas não importa, não existe mérito. Na verdade, o mérito é de quem desiste de criar o conflito. É olhar para o outro e falar, tudo bem, eu sinto muito por isso ter acontecido, me perdoe se te fiz mal, eu agradeço por esta situação ter se desenrolado dessa forma, porque foi a forma que a gente teve de poder olhar para essa questão e poder corrigir isso. E eu te amo exatamente como você é. Eu não tenho a intenção de modificar nada em você. Eu aceito você como é, eu aceito essa situação como é. Agora, o que acontece? Quem é que quer pedir perdão para alguém? Quem é que quer aceitar o perdão do outro? Quem é que quer aceitar as condições que lhe aconteceram? E quem é que quer amar o outro como ele é? Por isso que é tão difícil e demora muito para as pessoas saírem dessas condições de sofrimentos que elas mesmas criaram. Aqui que está o lance. Nós temos dentro da nossa memória coletiva um senso ou um comportamento de falta de humildade muito grande, por uma questão de dominação, de poder, de querer estar sempre por cima, de ter a razão de tudo. Então, a gente se coloca numa posição em que nós não nos permitimos perdoar ou ser perdoados por aqueles que nós julgamos inimigos. Nós não aceitamos a ideia de que aquela situação tenha nos ocorrido. Nós não aceitamos o outro como ele é, nós queremos modificar o outro, então aí fica realmente muito difícil. Esse é um caminho para quem de fato quer, de verdade, aumentar ou elevar a sua consciência. Porque os que não estão afim não vão mesmo e vão continuar criando sofrimento para si e para os outros. Porque quando nós criamos sofrimento, nós não criamos só para nós. Nós criamos para todo o emaranhado de pessoas ou situações que estão ao nosso redor. E isso, em outros níveis macros, para tudo o que existe, porque está tudo ligado. É muito de um pensamento extremamente materialista pensar que você está separado de tudo. Isso é só uma enganosa aparência, porque está tudo ligado. É um pouco complicado mesmo de compreender para quem está vivendo em níveis de sofrimento muito grande. Esse grau de identificação que você tem, ou que nós temos com determinado questão, ou problema, ou situação, é que vai definir a proporção do nosso sofrimento. Quanto mais profundo eu estiver identificado com o problema, mais sofrimento eu tenho. Quanto mais profundo eu estiver identificado pela não aceitação de como as coisas se desenrolam, maior é o meu sofrimento. Quanto mais eu tento modificar as pessoas ao meu redor com a minha força interna, mais sofrimento eu crio. O Ocidente ele pouco conhece sobre filosofias orientais das quais criam uma harmonização sobre a mente. Se bem que é um pouco controverso isso, porque apesar do Oriente ter uma cultura
muito maior, mais vasta e mais antiga que a nossa, mesmo olhando para o Ocidente, para o Oriente, hoje ainda há muito sofrimento naqueles países. Né? Parece que o conhecimento ele se perde ou ele fica obscurecido pela ignorância mesmo do tempo atual pelo qual as pessoas vivem. Mas, enfim, o Ho Oponopono é uma ferramenta de cura interior. Então, eu faço o Ho Oponopono para limpar o meu campo, eu não faço o Ho Oponopono para os outros. Porque o Ho Oponopono ele vai corrigir a minha percepção do mundo. Se eu vejo uma pessoa em sofrimento, é uma minha percepção. E eu sei que você vai falar, não, mas a pessoa está em sofrimento. Sim, ela está em sofrimento porque nós compartilhamos quase que os mesmos paradigmas. Então, é muito comum isso, mas ela vai ter que fazer o Ho Oponopono dela. Eu estou usando o Ho Oponopono aqui, mas pode ser qualquer ferramenta, que o Ho Oponopono, de fato, é uma ferramenta fantástica. E está na moda, as pessoas conhecem, né? Já ouviram falar. E ela resume muito bem essa ideia do perdão, da aceitação e do amor. Então, quando você olha o sofrimento no mundo e você quer corrigir o mundo, tá errado. Você tem que corrigir a sua mente, porque quem vê o mundo é você. Quem está no mundo é você. Então, se você tem o desejo muito forte de mudar o mundo, então mude a si mesmo e você verá a mudança no mundo. Se você quer mudar alguém e você sente que aquela pessoa precisa de mudança, deixa a pessoa quieta, no jeito dela. Respeite o livre-arbítrio dessa pessoa, porque você também tem livre-arbítrio. Se você sente que você tem que mudar alguém, olhe para si e mude a si mesmo. Mude a percepção que você tem da pessoa. E então você verá a mudança no outro. Se você quer mudar esse planeta para melhor, se você quer mudar esse universo, se você tem esse desejo, esse ímpeto, pare de olhar para fora, porque todas as mudanças que têm que acontecer só podem acontecer em você. É uma grande ilusão achar que nós podemos mudar o outro, o mundo. Isso até acontece, mas quando isso acontece a partir de nós. Quando eu mudo a minha percepção do mundo, eu mudo o mundo. Quando eu mudo a minha percepção sobre o outro, eu modifico o outro. Quando eu mudo a minha percepção sobre qualquer coisa ou situação, a mudança acontece. Mas se eu fizer o contrário, se eu tentar ir lá mudar o outro, perda de tempo. É só gasto energético à toa, sofrimento, às vezes acaba em até morte, né? As pessoas acabam até... É cômico trágico, tô rindo porque é cômico trágico, porque as pessoas se matam por não compreender essa lei. Isso é uma lei, mas não é uma lei que eu estou inventando, é uma lei de como as coisas funcionam. Porque não adianta nada, isso é uma coisa que as pessoas precisam compreender também. Quando uma pessoa morre ou desencarna desse corpo, a sua consciência permanece. Se ela tem sofrimento aqui agora, ela vai sofrer lá. Se desliga aqui e acorda lá com o mesmo sofrimento, porque a consciência não muda. Ou melhor, a consciência só muda quando você fizer as modificações. O que eu quero dizer é que não adianta eliminar um problema aqui à força ou contra a própria natureza, sendo que esse problema vai continuar, em qualquer que seja a dimensão astral que você possa conceber, ou que você queira estar, não importa o lugar dentro desse universo de possibilidades. Então, a única coisa que importa aqui é a sua própria consciência. Então, você tem que quebrar esses paradigmas interiores e modificar o teu coração, modificar as tuas crenças, aquilo que impede você de praticar o perdão. E o perdão ele tem algumas vias. O perdão é quando eu peço, quando eu reconheço que eu errei, eu peço perdão para alguém. Tem o contrário, quando alguém erra conosco, nós reconhecemos que o outro errou conosco, então eu aceito o perdão do outro. Então, tão importante quanto pedir perdão é aceitar o perdão de outras pessoas. E o que é muito comum acontecer é, primeiro, a pessoa sabe que errou e não quer pedir perdão.
puxa, meu, então essa pessoa está muito longe de ter paz. E o que acontece muito também é a pessoa reconhece que o outro errou, percebe que o outro quer se retratar, mas assim nega o perdão, não quer aceitar o perdão. Ela tem tanta raiva dentro dela que ela não permite que o outro acesse essa frequência. Quer dizer, o outro pode resolver entre ele. E aí tá tudo certo, porque o outro vai se livrar do sentimento de raiva ou de qualquer outro sentimento ruim. Mas quem se nega a receber o perdão continua alimentando em si mesmo essas frequências que tiram a paz, que não trazem felicidade. Percebe? Então, olha só, não tem como escapar. É uma lei, daí vocês têm que reclamar com quem que inventou essa lei. Se você quiser compreender e ter a melhor experiência nessa existência, nesse momento da sua existência nesse planeta, compreenda isso. Não existe felicidade sem perdão. Então, se você tem coisas a resolver com as pessoas e pessoas têm coisas a resolver com você, permita que esse fluxo, que é uma manifestação de amor, chamada perdão, aconteça. O perdão é uma manifestação do amor. Certo? Só são a gente, porque na verdade a energia não tem nome. Nós é que ficamos dando o nome aqui para a gente tentar compreender um pouco melhor. Mas de fato, a energia em si não tem nome, só são frequências, é como nós nos sentimos, certo? Porque o que acontece? Se você não resolver essas questões aqui, não tem problema. Você tem direito. Por direito, lembra do livre-arbítrio? Você tem direito de não querer resolver nada com ninguém. Quer ficar brigado, fique. Só que essa lei não tem como burlar a lei. Não tem jeitinho brasileiro, não tem. Porque se você não resolver agora, amigo, você vai resolver depois. E quando eu falo depois, não é daqui 2, 3, 5 anos, não, é em qualquer lugar da existência. Você pode desencarnar agora, você vai continuar com os mesmos laços, porque essa experiência física, ela é limitada aos padrões físicos, mas essas frequências energéticas que causam sofrimento, elas ultrapassam as barreiras físicas. Elas compreendem outros mundos de manifestação que está dentro da sua própria consciência. Então não adianta, se você for uma pessoa inteligente, você vai compreender isso o mais rápido possível, com a maior urgência possível, e vai resolver isso agora. E olha só, aqui sobre o perdão, não necessariamente você precisa ir lá, vamos supor que você brigou com alguém. Você não necessariamente precisa ir lá, ficar falando com a pessoa, pedir perdão pessoalmente. Se fizer isso é ótimo, é legal, tem um poder muito grande você olhar nos olhos da pessoa e pedir perdão, você poder dar um abraço verdadeiro nessa pessoa, mas tem que ser verdadeiro, porque lembra, não dá para enganar o poder superior. Seria muita arrogância do ser humano pensar que ele pode driblar as leis da natureza. Isso é impossível. Você pode enganar a si mesmo e há poucas pessoas ao seu redor, mas o amor, a estrutura grandiosa do amor, ela é frequência. Se você girar o dial do rádio na CBN, não cai na Jovem Pan. Se você ligar sei lá, na Gazeta, não vai cair na Band. Você entendeu? É frequência, não adianta, não tem preto no branco, não tem como enganar, não tem como. Você pode se enganar, isso você consegue fazer e é o que nós já estamos fazendo há muitos milhares de anos, né? Há quanto tempo a gente vem se enganando e protelando, postergando essa cura interior. Percebe que a grande oportunidade da nossa existência é esse momento presente. E se eu não fizer isso agora, eu vou ter que fazer depois, em algum momento. Mas você tem livre-arbítrio, certo? Então, esteja consciente, escolha de forma consciente como você quer viver.
Se você quiser viver no amor, assuma as consequências dessa escolha. Se você quiser viver na dor e no sofrimento, assuma também por você mesmo essas escolhas. Então, o perdão ele tem esses caminhos, porém, ele tem um outro caminho. O perdão tem um caminho voltado para mim mesmo, para dentro. Quando eu me perdoo por ter ferido ou machucado, ofendido outras pessoas. E eu me perdoo por ter permitido que outras pessoas me ferissem. Certo? Então, são 4 vias aí, né? O perdão que sai de mim para alguém, o perdão que sai de alguém para mim, o meu perdão comigo mesmo sobre aqueles que me magoaram e o meu perdão comigo mesmo sobre os que eu magoei. Então, olha quanta coisa aí tem, né, para a gente poder olhar para si, olhar para dentro. Certo? Depois a aceitação. Eu escutei uma coisa muito interessante um dia desses. As doenças, os sofrimentos, os conflitos, eles são uma grande oportunidade que acontecem para nós de uma forma que às vezes a gente não consegue entender por quê, mas é uma grande oportunidade de poder curar algo em nós. Porque se isso não acontecesse, nós não olharíamos para essa questão. Enquanto que está tudo muito bonitinho, muito gostosinho, na paz, no amor, tranquilidade total, a tendência do ser humano é de manter-se adormecido para a sua consciência e então ele acaba que não consegue fazer as modificações que ele precisa. E a ignorância que nós temos em relação à nossa própria consciência faz com que esses eventos de sofrimento aconteçam, e então esse movimento acontecendo é a forma de você, preciso olhar para isso. Olha, isso está acontecendo, então preciso olhar para isso. De que forma que eu posso melhorar o meu relacionamento com essa situação, com essa pessoa, comigo mesmo, enfim. Lembra, tudo parte de mim para fora, não é de fora para dentro. Se alguém brigou comigo, não é o outro que é culpado por isso, mas eu sou responsável por isso ter acontecido. Eu tenho participação nisso, ok? Então, a aceitação de que essas coisas, essas situações aconteçam, ela é fundamental, porque se eu não aceitar, eu corro o risco de cometer o que nós fazemos de forma inconsciente, que é esconder, afastar, negar, não olhar. Eu coloco tudo para debaixo do tapete, vou colocando toda a sujeira para debaixo do tapete, só que o tapete vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e uma hora ele, pum, explode. E essa explosão pode vir manifestada em diversas formas. Mas, com certeza, independente da forma que ela vir, vai vir em forma de sofrimento. Seja ela como uma doença, uma situação, conflito, brigas, tudo mais. Tá? Então, a aceitação. E o amor. Amar é das maiores virtudes que se existe nesse universo. Porque o amor, ele independe de condição. Eu amo a mim mesmo exatamente como eu sou nesse momento, com as minhas características, com a minha forma de viver, independentemente sobre os conceitos que eu tenho nas minhas crenças sobre o que é perfeito, o que não é perfeito, mas eu me amo. Eu amo os outros, as pessoas ao meu redor, os bichinhos, quem quer que seja, os seres, as coisas. Eu amo tudo como exatamente é. Por que isso é importante? Porque não é amor dizer que é amor. Quando uma pessoa diz para outra que eu te amo, não significa que isso é amor. Claro, é amor dentro da capacidade daquela pessoa de compreender aquilo que ela está falando. Mas o amor, ele independe de condição. O amor é incondicional. Muitas pessoas entendem isso, principalmente os cristãos entendem isso com uma certa limitação. Eles compreendem quando Jesus ama eles, independente dos seus erros, pecados. Mas eles dificilmente conseguem amar aos outros, porque isso é um padrão humano,
isso não é um privilégio de quem é cristão, não. Estou dando um exemplo, porque quem não é também comete o mesmo erro. Porque é muito mais fácil compreender o amor a partir de algo que nós não conhecemos de fato, ou nós pensamos que conhecemos, mas de fato nós não conhecemos. Nós acreditamos no conhecimento que temos, mas nós de fato não conhecemos. Por isso nós temos a fé. A pessoa tem a fé, mas a fé só existe para suprir a necessidade daquilo que nós não conhecemos, porque a partir do momento que você passa a conhecer, a fé ela é inútil, ela não serve para nada. A fé só existe porque você não conhece, então você precisa ter fé que aquilo funciona daquela determinada forma. Então é mais fácil para nós, dentro do nosso campo de consciência, aceitar aquilo que é desconhecido e distante para nós, nos amar sobre qualquer condicionamento. Então, eu mesmo sendo o pior assassino do mundo ou sendo a melhor pessoa caridosa do mundo, Deus ama essas duas pessoas iguais. Mas por que eu, sendo eu mesmo, não posso amar um assassino e a pessoa mais caridosa do mundo de igual maneira? Compreende? Porque então é tão difícil isso? Certo. Então, perdão, aceitação e amor. Perdão, aceitação e amor. Perdão, aceitação e amor. E tem um outro conceito também dentro do Ho Oponopono, que é o agradecimento. Sentir-se grato. As pessoas costumam dizer gratidão, gratidão, escreve lá na internet, lá, a hashtag gratidão. Tudo isso é balela, é só da boca para fora, porque quem sente gratidão não fala. Não dá para você sentir e ao mesmo tempo escrever. Ou você sente ou você escreve. No momento que você está escrevendo, você está usando a lógica e a razão. A lógica e a razão não é o sentimento. A lógica e a razão é a tentativa de expor o sentimento, mas ela já fugiu do sentimento. No momento que eu sinto gratidão, eu não tenho tempo para escrever, eu não tenho tempo para falar, eu simplesmente sinto. Quando eu começo a pensar, a falar, eu já saí do estado de gratidão. Isso é uma coisa também difícil as pessoas entenderem. Então, você viu lá, a pessoa escreveu lá gratidão, é só uma palavra que tem um significado linguístico. Mas, de fato, o que movimenta a energia no campo magnético, no universo, nos campos invisíveis, é o sentimento. A pessoa pode estar mordida de raiva e fica escrevendo, oh, gratidão, eu sou grato pela vida. Isso não vale de nada, porque o que vale é o que ela sente, tá? O pensamento, eu costumo dizer que ele direciona. Você pode até estar sentindo raiva e falar assim, ok, estou sentindo raiva, mas eu quero também sentir gratidão. Então, você pode trazer como um direcionamento o seu pensamento e ir dando uma driblada na tua mente para que você passe, então, a desenvolver o sentimento de gratidão. Isso é possível? É possível. Mas tem outras maneiras mais saudáveis de viver a raiva. Porque qual o problema de viver a raiva? Se você estiver consciente no momento que você estiver com raiva, dificilmente você vai maltratar alguém, dificilmente você vai agredir alguém, você vai ser violento com alguém. Se você estiver inconsciente, que é o que acontece, o que nós já sabemos, só se ligar a TV lá que você vai ver. Então, se você está inconsciente, você age como um verdadeiro irracional. Quando você está consciente, você transforma aquela energia de raiva ou melhor, você canaliza, você leva essa frequência para um outro lugar. Então, o que é interessante saber é que você precisa descarregar essa energia. Seja dando murro num saco de pancada, compra lá na internet lá um saco de pancada, 2 luvas de boxe para proteger a sua mão e fica dando murro lá, até aquela raiva ir embora. Ou você, sabiamente, tem outras, isso é uma maneira sábia, mas de outras maneiras também tem, de você canalizar a raiva. Você pega a raiva e vai fazer um esporte. Bota mais peso lá que estava carregando lá na academia. Usa aquela energia como uma explosão para você levar adiante. Mas não pode esquecer de trabalhar a mente. Sentiu raiva de alguém, precisa resolver isso, porque se você coloca a energia da raiva para fora, mas ela continua lá, presa no sentimento, na situação. Eu sei que não é tão fácil assim, não é tão simples, mas só da gente começar a se tornar mais consciente de todos esses movimentos internos que tem a ver com as minhas energias, com a minha forma de compreender as coisas e o mundo,
as coisas começam a caminhar melhor. A questão, para a gente finalizar, sobre a identificação, que vai ficar para um outro momento. Esse que fica com raiva, que sente ciúmes, que tem sentimentos dos mais variados, até o que sente alegria, que sente tristeza, que sente euforia, todo o corpo emocional, ele é sentido pelo ego. É o ego que se ofende, é o ego que se sente orgulhoso, é o ego que se sente assim, que se sente assado. Então, a gente precisa compreender também, mais profundamente, que o ego, ele é uma estrutura de manifestação da consciência. Sem o ego não seria possível essa experiência. Porém, o ego não é bom nem ruim. Bom ou ruim somos nós que criamos o julgamento sobre esse ego. O que é o ego? O ego é o senso de individualidade. Eu, Bruno, né, tenho essa forma física, gosto disso, gosto daquilo, não sei o quê. Essas características que tem dentro dessas características sentimento e emoção, eles compõem esse corpo egóico, certo? E eu gosto de dar esse exemplo. O ego é um personagem criado pela consciência. A consciência, ela não tem forma e não tem nome, mas nós criamos dentro da forma, nós criamos o nome e criamos um personagem. Esse é um conceito bem complexo também para entender, nós não vamos nos aprofundar aqui agora, e eu sei que pode ser muito estranho isso, mas vamos lá. Então, o ego, essa figura física, a figura física é o corpo, a figura mental são o grupo de pensamentos e crenças que você tem. O ego é formado por isso. O ego, ele surge à medida que o corpo e a mente surgem no universo, seja nesse mundo, em qualquer outro mundo, astral, dimensão. É claro, dependendo da dimensão, isso vai se utilizando tanto que ele perde a forma e perde os nomes, os significados. Nomes e significados tendem a fazer parte de realidades mais densas, ok? Certo. Então, esse personagem, da mesma forma que nós vestimos uma roupa, certo? Nós vestimos a roupa, ó, isso aqui é a roupa que veste o corpo. O corpo é a roupa que veste a consciência, ok? Então, isso é um conceito que é básico. Entender que nós não somos nem esse corpo e nem o conjunto de pensamentos e crenças, emoções que sentimos, tá? Isso é o personagem. O que acontece com a maior parte das pessoas, que é o que cria a maior parte de sofrimento, é confundir-se com o personagem. É como se numa peça de teatro, o ator ou a atriz, ela se confunde com o personagem. Foi lá, fez a peça, desenvolveu aquele personagem, sofreu, chorou, viveu, não sei o quê, fez tudo que tinha que fazer e que viver dentro daquele personagem. Acabou a peça, fechou as cortinas, ela sabe que ela não é o personagem. Ela retorna para a essência dela. A mesma coisa acontece aqui. Nós não somos esse personagem que atua no mundo. Nós não somos nem esse corpo e nem a mente, que é o conjunto de pensamentos, crenças, sentimentos e emoções, que são as impressões que nós registramos das experiências que temos. Nós não somos isso. Então, isso é básico. Começar a entender isso já vai ajudar muito a tirar um peso enorme. Porque enquanto você acreditar que você é somente esse corpo e essa mente, o sofrimento, ele é infinito. Infinito. Tá? Bom, então, não confundir aquilo que se é com o personagem. Agora você deve estar se perguntando, mas então o que nós somos? Se eu não sou esse corpo e não sou também esse conjunto de informações que eu tenho dentro da minha mente, que são crenças, pensamentos, sentimentos, emoções, o que eu sou então? Boa pergunta. Você deve se perguntar. Eu jamais conseguiria falar isso para você. Primeiro porque eu não sei.
Segundo, porque as impressões que eu tenho daquilo que eu sou ainda estão limitadas à minha percepção sobre o mundo e sobre o meu ego. Mas eu já sei que eu não sou exatamente isso. Eu sei que eu não sou aquilo que eu penso que eu sou. Mas eu também não sei o que eu sou ainda. Ok? Porque a ideia aqui não é criar mais uma crença. Ah, tá bom, eu não sou esse corpo, honestamente, eu sou uma bola de luz. Eu sou um espírito evoluído do planeta que não sei o quê. Não, nós não sabemos. Você pode acreditar na informação que você quiser, mas não necessariamente isso é uma verdade. Quanto mais vazia estiver a sua mente de crenças e paradigmas e pensamentos, mais próximo você estará daquilo que você é. Que de fato não tem nome e não tem forma. Ok? Então, ficamos por aqui. Nos vemos aí num outro momento. Gratidão pela sua presença.